Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Clarissa, eu tenho 23 anos, sou estudante de nutrição e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha história com as dietas e por que eu parei de fazer dieta. Antes de explicar de fato por que eu parei de fazer dieta, eu acho importante eu contextualizar vocês de como que era, desde quando eu era criança, a minha relação com a comida e com o meu corpo. Quando eu era menor, eu era bem magrinha, mas eu fui crescendo, fui ali tendo um peso normal, sempre para minha idade, e eu tinha uma boa relação com a comida, eu não ficava me preocupando com calorias e nada do tipo, eu nem sabia o que que era. Quando eu comecei ali a ficar adolescente, ali na puberdade, eu comecei a ter alguns problemas de autoestima, mas não necessariamente relacionados ao meu peso. Com o meu peso, eu era muito tranquila, porque eu sempre tive, como eu falei pra vocês, um peso natural, um peso ali normal. Então, eu nunca tive sobrepeso, sabe? Mas eu tinha vários problemas, assim, de autoestima. Quando eu comecei realmente a não gostar do meu corpo e a ter problemas com o meu peso, foi no terceiro ano do ensino médio. Quando eu fui pro terceiro ano do ensino médio, eu me mudei para um internato. E no internato a gente tinha só 3 refeições por dia. E lá, tanto os preceptores, que eram as pessoas que cuidavam da gente, quanto os meus pais, todo mundo falava assim: como lá só tem 3 refeições no dia, tu tem que comer bastante em cada uma das refeições pra te não ficar com fome. Porque a gente até podia ter lanche no quarto, mas essa era a orientação: come bastante, porque só tem 3 refeições, que era café da manhã, almoço e o jantar e o café da tarde eram, tipo, juntos, assim, às 6 e pouca, né, da tarde. Então eu fui pro internato com essa mentalidade: tem que comer bastante. E daí desandou que eu comecei a parar de respeitar a minha saciedade, porque eu comia além. E respeitar a minha saciedade sempre foi uma coisa muito natural. Eu não tinha assim como uma regra: eu preciso respeitar a minha saciedade. Não, era natural, sabe? Eu comia até ficar satisfeita. E, obviamente, tinha momentos na minha vida, antes de eu ir pro internato, que eu comia por emoção, que eu comia a mais quando tava algo muito gostoso, mas era assim, sabe, natural. E quando eu fui pro internato, eu não respeitei mais a minha saciedade e também descontei muito as minhas emoções na comida. Por quê? Porque era um ambiente diferente, então lá no internato eu tinha uma rotina muito diferente da que eu tinha na minha casa. Eu trabalhava, eu estudava, o conteúdo da escola lá, enfim, era muito difícil porque eu estudei minha vida inteira escola pública e o colégio, o internato que eu estudei era particular, então era muito mais puxado na questão acadêmica também. Então eu tinha que estudar muito e trabalhar e estava longe dos meus pais. A minha irmã estava comigo, mas do mesmo jeito eu estava longe aqui da minha família, em um ambiente diferente. No terceiro ano do ensino médio, onde todos os amigos já se conheciam e eu e minha irmã eram as novas na turma, então foi bem difícil emocionalmente. E por isso eu descontava muito as minhas emoções na comida e acabei ganhando um pouco de peso, tá? Eu lembro que eu nunca cheguei a ter de fato um sobrepeso, eu sempre tive um peso normal ali pra minha idade, pra minha altura, né? Porém, eu lembro que, só pra dar dados pra vocês, eu sempre pesei entre 60 a 62 quilos e no internato eu cheguei tipo a 65, eu acho que foi o máximo que eu cheguei. Então, o meu corpo mudou, né? Esses 3, 4 quilinhos aí que eu ganhei a mais, eu vi diferença no meu corpo. E daí eu comecei a ter problemas com o meu corpo, até porque quando a gente tá na adolescência aí, a gente começa a se comparar demais. E eu comecei a me comparar muito com pessoas, tanto da internet quanto outras meninas lá do internato, e daí, de fato, eu comecei a não gostar do meu corpo e a me autocriticar demais. Então, quando eu saí do internato, isso foi em 2019 que eu me formei. Quando eu saí do internato em 2020, veio pandemia e veio várias outras questões emocionais bem difíceis pra mim. Tava aquela questão de pressão, de faculdade, de vestibular e coisa arada. Então, assim, foi um caos também. E eu resolvi procurar uma nutricionista. Eu não lembro agora exatamente se foi em 2020, mas eu acho que foi. Se não foi em 2020, foi em 2021. Mas se eu não me engano, foi em 2020. Que eu procurei nutricionista e comecei a fazer um acompanhamento nutricional, dieta, né? Restritiva. E daí foi onde tudo desandou de vez. Porque eu comecei a fazer exercício em casa e eu não gostava muito de fazer os exercícios, mas eu
né? Eu me forçava a fazer porque, meu Deus, eu tenho que emagrecer. E daí, junto com a dieta, assim, foi o combo para estragar a minha relação com a comida totalmente. Então, eu lembro que quando eu comecei a fazer dieta, eu só pensava em comida 24 horas por dia. E isso que a minha nutricionista da época, ela nem era, assim, de fazer coisas muito restritivas, sabe? Porque tem nutricionista que corta tudo da alimentação. Não, ela até não cortava tudo. Só que tinha restrição ali de quantidades e aquela coisa de que só pode ter uma refeição livre por semana. Então, assim, eu não andava, eu não progredia. Por quê? Eu até tentava fazer certinho durante a semana, eu acho que eu até conseguia, só que chegava o fim de semana, meu Deus do céu, era um caos. Quando eu me permitia ter a minha refeição livre, tinha que ser a refeição livre mais espetacular de todas, porque Deus o livre eu gastar as calorias da minha refeição livre com uma coisa que não fosse valer a pena. E quando eu gastava a minha refeição livre com uma refeição que não era tão boa, meu Deus, era o fim do mundo, porque eu gastei as minhas calorias numa refeição que não era tão boa, que não era tão gostosa. E daí, tudo isso, sabe, começou a fazer eu ter uma relação péssima com a comida. Como eu falei pra vocês, eu tava vivendo estressada porque eu só pensava em comida o dia inteiro. Só pensava nas coisas que eu não podia comer. Fiquei obcecada pelo que eu não podia comer. E quando eu comia, eu exagerava demais, demais. Então, chegava a ter que tomar remédio. Gente, era um caos. E eu não tava, simplesmente eu não tava mais aguentando isso. Eu não tava aguentando mais esse estresse mental. Porque mais do que no físico, eu não engordei durante esse período que eu tava fazendo dieta, mas também não emagreci, sabe? Eu me continuei ali no mesmo que eu tava, só que o estresse pra minha mente não tava me fazendo nem um pouco bem. E daí eu comecei a pesquisar e ver conteúdos de nutrição, até que eu encontrei a Laura Hofmeister, que é uma nutricionista que eu adoro e acompanho até hoje. E ela fala muito sobre a nutrição comportamental, comer intuitivo, na época ela falava muito sobre isso. E daí eu comecei a ver os vídeos e começou a me abrir a mente, né? Pra gente olhar mais pro nosso comportamento, pra gente não ficar tão focado nas calorias, essas coisas assim. E daí foi onde eu comecei a me libertar aos poucos dessa mentalidade de dieta. E daí depois eu fiz acompanhamento nutricional, mas isso eu tô falando, gente, não foi assim, bem rapidinho, tá? Eu fiz dieta com o Nutri por mais de um ano, eu acho. Eu não lembro agora exatamente. Mas desde que eu venho nesse processo de conhecer mais a nutrição comportamental, eu acho que já tem quase uns 3 anos. Mas enfim, eu acho que eu me perdi até aqui no que eu tava falando. Mas depois que eu comecei a estudar mais sobre nutrição comportamental, eu procurei nutricionistas e entrei em contato com a Lorena Neiva, que foi, assim, um divisor de águas na minha vida, começar a fazer acompanhamento com ela, porque ela é uma nutricionista que trabalha com essa abordagem da nutrição comportamental, né? Então foi incrível fazer esse acompanhamento com ela. Mudou muito a minha relação com a comida, mudou assim, mudou completamente a minha relação com a comida. Entender que os alimentos eles não são vilões, que a gente não precisa restringir, que a gente não precisa ficar se proibindo, que a gente pode aprender a ter uma boa relação com a comida e como consequência disso emagrecer, mas não como a nossa prioridade emagrecer. Quando a gente coloca a nossa prioridade em ter uma boa relação com os alimentos, com a comida, o emagrecimento ele vira uma consequência. E pra mim foi isso. Hoje eu tô com um corpo que eu não tinha, que era o corpo que eu queria ter e eu não tinha quando eu fazia dietas, porque eu não conseguia. E hoje eu tenho um corpo que eu me sinto bem, que eu me sinto feliz. E graças a esse processo, né, que é um processo contínuo pro resto da vida, porque eu também não sou perfeita. Não quer dizer que depois que eu comecei a entender mais sobre a nutrição comportamental, eu nunca mais tive pensamento de dietas, nunca mais tive culpa. Tenho ainda, luto contra esses pensamentos diariamente, porque foram coisas impregnadas assim na minha mente, né? Mas hoje eu tenho outra relação com a comida, uma relação muito mais leve, também com os exercícios físicos, né? Eu não faço mais exercício físico para me punir ou porque, meu Deus, eu tenho que emagrecer. Eu consegui encontrar no exercício físico uma forma de fazer bem para o meu corpo e, obviamente, uma das consequências de fazer exercício físico é melhorar a minha estética, mas isso não é o principal, sabe?
Então, eu tô muito feliz e satisfeita com a minha relação com a comida hoje em dia. Obviamente, como eu falei pra vocês, não é perfeita, tem muitas coisas, eu ainda sinto culpa, eu ainda às vezes não quero comer porque eu sei as calorias de alguma coisa, então é um processo, né? Mas graças a Deus, perto do que eu já fui, de como eu pensava, hoje em dia eu posso dizer que eu tô muito melhor e sei que tô caminhando para cada vez mais ter uma melhor relação com a comida e com o meu corpo. Então, basicamente, foi por isso que eu parei de fazer dietas, porque eu tava pirando, eu tava simplesmente assim, olha, obcecada pela comida, estressada no, assim, num grau altíssimo, e hoje eu consigo olhar pra comida com mais leveza e ter uma vida mais leve nesse sentido, sabe? Então é muito bom. Se tu gostou desse vídeo, curte, compartilha também com quem tu acha que possa gostar. E se tu gosta desse tipo de assunto e de outros assuntos também, como desenvolvimento pessoal, estudos, produtividade, rotina, te inscreve aqui no canal para te ficar por dentro dos próximos vídeos.